Vamos falar de um assunto um pouquinho mais, como eu diria, espinhoso, né? Eu costumo dizer que existe aquele assunto que você fala assim olha, vamos dar soluções positivas, né? Cirurgias refrativas, cirurgia do grau, tirar meu óculos, operar a catarata, melhorar a sua visão. Mas hoje eu quero falar com vocês um assunto um pouquinho que eu chamo de espinhoso mesmo, porque é a chamada AMD, ou degeneração macular relacionada à idade. Tivemos oportunidades inúmeras aqui de conversar sobre isso, mas esse assunto ele está numa evolução gigantesca, porque a cada dia, a cada semana, a cada mês, as coisas se descobrem muito mais relacionadas e interligadas entre a nossa visão e a nossa cognição. Obviamente isso não é tão novidade para muitas pessoas, que já sabem disso, mas a cada dia mais se comprova que pessoas que têm baixa de visão estão diretamente relacionadas a alterações cognitivas, aprendizado, memória, depressão, ansiedade. Bom, voltando um pouquinho, eu vou tentar demonstrar para vocês, nesse modelo um pouquinho mais didático, o que seria a chamada degeneração macular relacionada à idade, né? O que acontece com isso? Bom, como o nome já diz, a degeneração relacionada à idade macular é uma degeneração que acontece na região da retina, na região da mácula e justamente relacionada à idade. Então, tentando demonstrar aqui no modelo experimental, só para os senhores entenderem como funciona, a nossa visão ela é captada principalmente nessa região aqui, que eu chamo de cereja, né? Na realidade é a nossa mácula. Então eu vou trazer aqui para um zoom e tentar demonstrar para vocês como que funciona a nossa mácula. Mácula é essa região aqui, exatamente essa aqui. Mácula onde nós temos a nossa visão central. Essa visão central é responsável pela visão de detalhes. Quando você olha para uma pessoa e reconhece o rosto dela, se você está neurologicamente bem, você vai ter uma mácula saudável, você vai ter a informação. Olha, eu estou olhando para o Dr. Fábio. Muito bem.
Aqui, essa região, então, é uma região muito importante. Se os senhores olham aqui nessa imagem, vão ver que tem uma bolinha amarela, vamos chamar assim, cheia de vasos. Na realidade, aqui é um nervo óptico, que é responsável por captar todas essas imagens e, como se fosse um cabo, tá, ele vai levar toda a informação que ele captou aqui na mácula para o nosso cérebro. Então, isso é muito importante entender essa ligação. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre a nossa mácula. Muito bem. Com o passar da idade e por diferentes fatores, que na realidade antigamente só se falava assim, degeneração macular relacionada à idade é por causa da idade, ponto final. Hoje nós sabemos que existem outros fatores que aceleram o aparecimento da DMRI. E o que acontece? Esses fatores estão ligados diretamente a coisas tipo genética, que são os que a gente chama de fatores não modificáveis, e os fatores modificáveis, que é o nosso estilo de vida. Muito bem, eu estou aqui conversando com vocês e estou recebendo um feixe de luz enorme aqui na minha frente, de LED, onde o produtor resolveu passar tudo para LED, né, a chamada luz azul de alta energia aqui, e eu estou sendo bombardeado por essa luz. O que nós sabemos hoje, que como na luz do sol sempre existiu essa luz, e depois no próximo oportunidade nós vamos falar o que é a luz azul de alta energia, ela me bombardeia além da luz UVA, UVB, e na realidade esses efeitos, além da idade e meu estilo de vida, vão acabar comprometendo as células da mácula com processos oxidativos. Muito bem, o que acontece então? Eu tenho hábitos de vida não saudáveis. Eu bebo, eu fumo, não pratico esporte, me alimento mal. Eu contribuo para que eu acelere essa velocidade de envelhecimento. Isso já está comprovado, não é teoria, né, para dizer assim, é porque vida saudável agora é moda e todo mundo tem que ficar bonitinho, corpinho sarado. Não é nada disso. O que nós temos que cuidar da nossa alimentação e de outros fatores. Mas só para os senhores entenderem, então, o que acontece quando eu saio de uma mácula saudável e começo a ter alterações, os senhores já podem ver que vai mudando o padrão da imagem e eu começo a apresentar manchas amareladas. Na realidade, essas manchas amareladas são as chamadas drusas. As drusas são lesões, são alterações, eu não vou entrar em detalhes aqui de células oxidativas e tal, mas são alterações causadas pela degeneração. Quando nós começamos a apresentar um quadro de drusas, nós ainda temos uma visão, ok, os senhores vejam aqui que nós não temos alterações aqui no nosso painel de imagem. Então eu tenho drusas e tenho uma visão boa. Opa, então tá bom, doutor, tá ótimo, tenho drusa, tá ótimo. Não é bem assim. Isso daqui, na realidade, é o sinal precoce de que você pode evoluir de uma forma muito ruim para uma degeneração da sua visão, que é a degeneração macular. Por que eu falei que é um assunto espinhoso? Porque aqui eu não tenho, uma vez que eu degenero a minha visão, uma vez que eu perco a qualidade da minha visão, eu não tenho como reverter isso. Então, vejam bem, é diferente de uma catarata que eu vinha falando, é diferente de um grau de miopia, é diferente de outros problemas que eu consigo intervir cirurgicamente e resolver meu problema. Aqui não. A mácula, por ela ser um tecido diferenciado, ela pouco se regenera. Então, tudo que eu perder, perdi, né? É óbvio. Tudo que eu vou perdendo de células, eu não consigo recuperar. E aí, o que acontece? Conforme eu continuo descuidado, não faço minhas consultas de rotina, não me cuido, tá tudo bem, estou enxergando, tá ótimo, renovo minha CNH, dirijo, levo minha vida normal, e esse processo vai evoluir e os senhores vão ver agora aparecendo já manchas, lesões mais evidentes na mácula, tá? E aí a coisa começa a se complicar. Então, podem observar aqui o que começou a acontecer com a nossa imagem. Então, imaginem os senhores lendo alguma coisa e começa a distorcer a imagem, ou o senhor olhar para o rosto de uma pessoa e começar a ver uma mancha cinza aqui e começar a distorcer as suas imagens. Bom, aqui nós já estamos num quadro bastante grave, muito complicado, porque quando o paciente chega para a gente aqui nesse estágio, já a queixa dele é de má qualidade de visão, não consigo ler, não consigo focar, e isso aqui eu já não consigo reverter. Aqui é um problema sério. Bom, doutor, mas se ficar assim ainda tá bom, né, tal. Não vai ficar assim. Uma vez que começou a evoluir essa degeneração, a tendência dela é ir para um quadro cada vez mais nefasto de perda da visão e principalmente da nossa visão central. Ou seja, tudo que eu vou olhar, tudo que eu vou ver sempre uma mancha cinza na minha frente e com o tempo, na realidade, muito além desse quadro esquemático, desse modelo experimental, eu vou experimentar uma queda de visão muito importante.
uma mácula degenerada, né? Uma mácula toda complicada. Muito bem, como podemos intervir e tratar isso? É um problema, porque existem os tratamentos preventivos que a maioria das pessoas não faz, principalmente quando ela é diagnosticada nessa fase aqui, tá? Eu vou voltar aqui a imagem, quando nós voltamos para essa fase aqui, tá? Que eu ainda posso chamar de saudável, tá? Eu vou bem devagar com o cursor, porque ele é muito sutil, mas só para entender, ainda eu estou chamando de saudável praticamente, mas eu já tenho as lesões precoces. Quem detecta isso é só o seu médico oftalmologista. Por isso é importante a sua visita periódica ao seu médico oftalmologista para que ele faça o seu exame de fundo de olho de rotina, que todos nós fazemos de rotina isso nos pacientes. E quando detectamos pequenas drusas, claro que aqui é um modelo esquemático, mas normalmente o paciente começa com drusas assim fininhas, muito pequenas, talvez eu não consiga demonstrar isso para vocês na imagem, mas nesses pontos aqui é o momento de fazer prevenção. É o momento de você intervir. O seu médico oftalmologista começa a trabalhar na prevenção aqui, antes que eu comece a ter alterações degenerativas. Então, temos que entender que essa prevenção é muito importante. Como trabalhamos a prevenção hoje? Nós temos aí os chamados suplementos, né, que vão realmente retardar a evolução, não são curativos, não são mágicos, tá? Nós temos a interferência da nossa dieta, que é a chamada dieta do Mediterrâneo, que ganhou grande fama aí para o pessoal, né, das Nutris, o pessoal que fala muito sobre isso, e é uma dieta que realmente ajuda muito a evolução. Nós temos que parar de fumar, né? Quem fuma, os tabagistas, mas é moda, eu gosto de falar mal do cigarro, tal. Não, não é por isso não, é porque o cigarro realmente acelera muito o processo degenerativo e nós temos que falar ainda da atividade física e do índice de massa corpórea. Isso é muito importante porque atividade física já está provado, tá? E quando você melhora o seu IMC, tá? Que é o índice de massa corpórea, você tem uma melhora da produção, diminui a produção de drusas, ou o que já está formado formou, você não tira, mas você evita que exista uma progressão. E isso é muito importante a gente entender. Então, senhores, quando você recebe um diagnóstico que suspeita de DMRI, comprovado por exames depois, passa pelo seu especialista e você tem a possibilidade de modificar esse quadro, antecipe-se e escute com atenção o que o seu médico vai te explicar, porque eu canso no meu dia a dia, na minha clínica diária, dispensar minutos ou às vezes muitos minutos para explicar isso para o paciente. Ele volta depois de 6 meses, depois de 1 ano e fala assim: nossa, era mesmo para fazer isso? Mas é verdade que acontece isso? Acontece. E depois que existe essa deterioração da visão, aí são lágrimas aí que correm porque você já não consegue ajudar o paciente. Existe uma outra forma de degeneração macular, que eu não vou demonstrar aqui, que é a chamada exudativa, uma degeneração muito mais aguda, é diferente, o tratamento é feito mais agressivo, com injeções e tal, mas não é o escopo da nossa conversa. O que eu queria falar para vocês e mostrar anatomicamente o que acontece com a nossa mácula nesse quadro chamado degeneração macular relacionada à idade, ou a sigla DMRI. E por falar em assuntos espinhosos, como tratamos outro dia sobre a DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade, que é um assunto que nos preocupa muito, porque existe uma progressão do envelhecimento populacional. Nós temos e vamos viver num mundo de idosos, né? A nossa população envelhece de uma forma assustadoramente rápida. No Brasil, esse efeito, né, do tsunami grisalho, que a gente costuma definir, que os epidemiologistas costumam definir, vem vindo de uma forma extremamente acelerada, e nós, no Brasil particularmente, não vamos ter muito tempo para nos prepararmos para esse tsunami grisalho, coisa que nos países do norte, né, Estados Unidos, Europa, eles tiveram um período maior nessa curva de envelhecimento. Mas o que eu queria tratar com vocês é a respeito de degeneração macular relacionada à idade e cognição. Degeneração macular relacionada à idade e depressão. Degeneração macular relacionada à idade e ansiedade. Muito bem, coisa que parecia antigamente um assunto totalmente desconexo, hoje nós sabemos que eles estão inteiramente imbricados, eles estão interligados. O que nós sabemos hoje, de dados mais estatísticos, tá? Que 1/3 da população que tem a degeneração macular relacionada à idade, tá? E eu vou colocar aqui já o quadro de perda de visão, com degeneração de visão, para vocês entenderem, esses pacientes vão experimentar quadros de depressão. Isso é um dado muito importante, porque se você entender que muitos pacientes são tratados por depressão
como um quadro principal, mas na realidade esse quadro é secundário à visão. E muitas pessoas não têm essa informação. Então, muitas vezes, muita medicação, enfim, para que você saia da depressão. Depressão é uma doença extremamente grave, não é mimimi, como muitas pessoas imaginam, e quando se deparam com um paciente depressivo, acham que aquilo é frescura e não é. Né? Os colegas que são neurologistas, os psiquiatras, realmente sofrem com isso, porque quando eles dão um diagnóstico de depressão, normalmente, isso é bobagem, né? Depressão síndrome do pânico é bobagem e tal. Na realidade, é uma enfermidade muito complexa. Esses pacientes com degeneração macular relacionada à idade sofrem muito com isso, e o que nós sabemos cada vez mais, esses dados que nós vamos recebendo, essas informações, esses estudos, tá? Que chegam até os extremos de se discutir o quanto essas alterações oculares estão imbricadas até com Alzheimer. Ou seja, é uma coisa muito séria e é uma coisa que tem muito estudo. Existe um estudo já relativamente antigo, de 2008, né, da Universidade de Jefferson, nos Estados Unidos, onde eles realmente confirmaram e amarraram os dados que você tem uma queda de qualidade de cognição, você tem uma queda importante de qualidade de vida social por conta dos quadros degenerativos. E inclusive relacionado a uma síndrome chamada Charles-Bonnet, que diz o seguinte: pacientes que têm quadros de degeneração macular relacionada à idade de forma moderada a severa, eles vão experimentar quadros de ansiedade e, pior, de alucinações. Essa síndrome, descrita como síndrome de Charles-Bonnet, ela diz o seguinte: pacientes que têm esse quadro, eles podem ter alucinações visuais em torno de, pode variar isso, né, de períodos de minutos até horas. Então você imagina aquele paciente, entre aspas, idoso, porque a degeneração macular relacionada à idade nem sempre atinge idosos, né, que a gente fala velhinhos, né? Na realidade, ele atinge pessoas na faixa de 65 anos, tá? Que hoje pessoas de 65 anos são extremamente produtivas, dirigem, têm uma vida social e muito importante. Então você imagina essa pessoa com um quadro de DMRI tendo alucinações visuais, sozinha, morando sozinha, muitos idosos vivem sozinhos e tal. Então é muito importante a gente chamar atenção para esse assunto, porque, embora ele seja tratado, infelizmente ainda com muita superficialidade, as pessoas não conseguem entender ou não conseguem se atentar à gravidade que isso pode estar, porque até então era para o oftalmologista isso, ficar quebrando a cabeça aqui. Melhorar a visão, vou melhorar a visão e acabou, trocar óculos, enfim. Mas nós sabemos que isso aqui imbrica em outras coisas e estão relacionadas a cada vez mais a alterações de cognição e visão. Então, sempre que a gente falar com um paciente com degeneração macular relacionada à idade, nós temos que estar atento a avaliar outras perspectivas, avaliar outros aspectos desse paciente. Quando eu me deparo com esses pacientes que chegam ao consultório desamparados, sem informação, achando que trocar o óculos vai resolver, enfim, é muito complexo lidar com isso. E simplesmente olhar para ele e falar assim: olha, sinto muito, não tenho o que fazer, isso realmente para mim me traz muita angústia, porque eu gostaria de tentar melhorar. Então hoje, o que nós fazemos? Quando eu me deparo com esses pacientes, a gente depende de uma equipe multidisciplinar, tá? Psicoterapia, um neurologista aí no apoio, um psiquiatra no apoio. Isso é muito importante, porque os dados cada vez mais confirmam que esses pacientes vão começar a ter perda do seu convívio social, vão começar a ter quadros neurológicos que dificilmente vão estar relacionados a isso. Muitas vezes o neurologista lá ou o psiquiatra preocupado em resolver aquele problema com o paciente, ele não acaba tendo relacionamento com o oftalmologista. E eu também, como oftalmologista, por não ter muitas vezes a informação, eu acabo não me relacionando com essa equipe multidisciplinar, né? Então, um psicoterapeuta, um psicólogo de apoio, enfim, nós temos que estar atento a essas alterações, nós temos que estar atento ao diagnóstico precoce desse tipo de alteração, porque nós vamos viver isso de uma forma muito mais frequente, justamente devido ao nosso envelhecimento populacional. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que lidar com esses pacientes de uma forma muito mais didática. Nós temos que lidar com esses pacientes, não simplesmente falar assim: olha, toma um suplemento, toma uma injeção no olho e vai para casa e
e vamos ver o que acontece. Na realidade, você tem que dar um suporte holístico para esse paciente, você tem que tentar trazer ele para uma outra realidade, tentar dar um suporte de vida, qualidade de vida, sua independência dentro da sua casa, porque eles passam a ficar muito dependentes de familiares. Isso tem um custo social enorme, tá? Muitos pacientes às vezes são internados em clínicas até psiquiátricas, vamos dizer assim, ou são internados por serem tratados como loucos, né, ou até esquizofrênicos, porque estão tendo alucinações, e na realidade essas alucinações são causadas por alterações visuais. Veja que isso é uma coisa que, embora seja estudada já há muito tempo, as confirmações científicas disso são muito recentes, de 2016 para cá, tá? Quer dizer, do ano passado para cá, né? Que, encerrando agora 2017, mas na realidade isso aqui é um quadro, esse quadro nos preocupa muito daqui para frente. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão realmente acelerando esses processos de envelhecimento ocular, embora a população esteja vivendo mais, nós temos que nos preocupar para que essa estrutura olho não envelheça de forma tão rápida e que ela não se degenere, porque quadros degenerativos normalmente eles são irreversíveis e infelizmente muito nefastos para você lidar com eles.
No último congresso agora de oftalmologia que aconteceu em New Orleans, nos Estados Unidos, que é o Congresso Americano de Oftalmologia, onde reúne o mundo todo, mais de 10 mil oftalmologistas e mais de 3 mil estandes de vários tipos de laboratório. O que mais realmente me chamou a atenção é a evolução da tecnologia para poder dar qualidade de vida ao indivíduo em qualquer fase da vida. Ou seja, a visão continua sendo ainda a parte mais nobre que o ser humano pode ter e que o ser humano deve cuidar, e que a tecnologia está sendo inovada, um investimento enorme nessa área, e o oftalmologista também se atualizando à procura de um benefício maior aos seus pacientes. A visão, desde criança, ela deve ser assim cuidada, principalmente desde os seus primeiros anos de vida. A mãe e o pai devem se preocupar com a visão. Baseando nisso, a criança deve fazer o primeiro exame aos 4 anos e daí para frente realmente a visão ela vai evoluindo e realmente tem que ter um acompanhamento. Isso hoje já existe um especialista que é o oftalmopediatra, né? Esse daí realmente é a parte mais nobre. Daí começa realmente a visão desenvolver e aí a tecnologia começa a atuar no sentido de um olho que realmente não está evoluindo, está com alguma doença. Então a gente nota que a tecnologia avança muito, né? E o médico precisa acompanhar. O que chama bastante atenção, realmente é o que mais se fala, é a própria cirurgia, né? A cirurgia realmente ela evoluiu muito na área da oftalmologia, principalmente na cirurgia de catarata, na cirurgia de refrativa, que é a cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo, a cirurgia na retina, né? E tudo isso realmente foi o que mais chamou a atenção. Então, a evolução tecnológica é a coisa que chama a atenção, mas o médico precisa estar atualizado, porque realmente a tecnologia ela é muito cara, não tenha dúvida, mas a nossa visão ela vale muito, principalmente quem tem um problema sabe como é importante esses nossos 2 olhinhos, né? Então, a mensagem que eu captei, que eu quero passar para os meus pacientes, para quem está nos ouvindo, é que nunca perder a esperança da visão, mesmo quem esteja com a visão muito ruim, nunca perder a esperança que a tecnologia está evoluindo. É lógico que ela tem que evoluir muito ainda, tá? Mas chegamos num ponto que a sofisticação ela tem ajudado bastante o oftalmologista. Então a mensagem que fica é realmente a tecnologia ela avança bastante, realmente não se promete milagre, mas muitas coisas que há uns anos atrás era impossível, hoje estamos conseguindo realizar. É com grande alegria que eu inventei um aparelho. Esse aparelho levei para os Estados Unidos e juntamente com os engenheiros da Storz, que é o maior fabricante de material cirúrgico fino, tanto na oftalmologia como na medicina em geral, a Storz realmente me aceitou muito bem. Faz 1 ano e meio que nós estávamos desenvolvendo esse aparelho e felizmente depois de vários testes ele foi aprovado nos Estados Unidos e começou a ser vendido e foi o lançamento nesse Congresso Americano de Oftalmologia. Isso para mim foi uma grande satisfação, porque eu fui o primeiro brasileiro a ter um trabalho, uma peça, né, inventada por um brasileiro, aceita pelos americanos. E, infelizmente, esse aparelho vai estar à venda principalmente nos Estados Unidos e na América do Norte em geral, e quem sabe no futuro a gente consiga trazer para o Brasil,
o que dificulta realmente são os trâmites aqui no Brasil, que essas empresas realmente têm dificuldade de colocar muitas invenções no Brasil por problemas burocráticos, que a gente acredita que isso vai ter que melhorar também. Mas eu fiquei muito feliz e orgulhoso. É uma peça que vai ser vendida no mundo inteiro e o meu nome vai estar lá gravado. Isso é uma grande realização da minha vida. O CEMOA, para minha felicidade, quando eu participo desses congressos, eu fico muito feliz, e chegando lá, toda a tecnologia que é comentada, que é descrita, que é apresentada nesses grandes congressos, tanto na Europa, na Ásia e como nos Estados Unidos, eu fico muito feliz que nós temos o que tem de mais moderno hoje na tecnologia. O CEMOA dispõe, desde a cirurgia de catarata manual, desde uma cirurgia catarata tradicional, né, manual, até uma cirurgia de catarata a laser. Realmente eu fico muito feliz, porque isso também foi uma coisa muito comentada e já praticamente consagrada, é a cirurgia de catarata laser, apesar de estar restrito ainda a algumas clínicas no mundo inteiro, né? No Brasil ainda é muito poucas clínicas que fazem a cirurgia de catarata laser, né? Essa cirurgia realmente é uma cirurgia que traz grande benefício, aumenta a segurança da cirurgia, só que mais uma vez ela também não faz milagre, né? Então milagre realmente não existe. O que existe é uma competência do profissional associada à alta tecnologia. A parte sofisticada também é a cirurgia de miopia, a cirurgia de astigmatismo a laser. Isso também o CEMOA há 2 anos possui o que tem de mais moderno hoje nos Estados Unidos. Esse aparelho também está disponível no CEMOA. E na cirurgia da retina, chegando novas lentes agora para os pacientes que realmente não têm visão e que têm algum problema da retina. Realmente começamos agora a implantar uma lente que traz uma expectativa moderada, mas não deixa de ser uma expectativa de quem não enxerga e que sempre escutou que não tem o que fazer. Precisamos, lógico, examinar, não é todos os casos que é possível colocar essa lente, mas muitos pacientes vão se beneficiar com essa lente. É uma novidade, e o CEMOA já está fazendo esse implante, começando provavelmente agora na outra semana com o implante dessas lentes. Então, o CEMOA realmente, em questão de sofisticação, nós estamos acompanhando o que tem de mais moderno. Mas, mais uma vez, eu sempre digo aos meus pacientes, né? Eu estudei para ser médico, para ser Deus, eu não sei onde que tem esse curso, né? Então, nenhum médico pode se comportar como Deus, né? Isso não existe, apesar que muitos gostam de comportar dessa forma. É uma atitude que cada um atua como quer, né? Mas a tecnologia ela está evoluindo, mas nunca podemos prometer coisas que não vamos conseguir. Então essa lente que estamos implantando hoje é mais uma tecnologia que nós temos que estudar cada caso, mas com certeza muitos pacientes que nós mesmos falamos que não tinha mais condições, hoje tem uma esperança, e a CEMOA está à disposição para vocês realmente fazer uma consulta e quem sabe ter essa possibilidade, principalmente os pacientes com alteração na retina. A população, mais uma vez, ela precisa procurar um centro de referência. O médico oftalmologista ele é obrigado a se atualizar, ele tem que se atualizar. Uma vez que o paciente confia no seu oftalmo, ele tem que retribuir essa confiança de atualização, né? Você não pode ter uma atitude de ser o dono da verdade. Então o oftalmologista, ele, como qualquer médico, ele tem que se atualizar. Nós temos que aprender muito, nós sabemos muito pouco. O que precisa deixar claro que com todas essas revoluções tecnológicas, para você não ser mais uma vez iludido, né? Que essa tecnologia vai resolver tudo, né? Então, principalmente na catarata, a gente chama atenção, isso é uma coisa, é uma realidade. A catarata não pode avançar, isso eu falo sempre. O paciente, não, doutor, mas eu estou enxergando bem. Gente, não precisa ficar cego primeiro para tomar uma atitude. Se o teu cirurgião
ter uma experiência, ele foi especialista em catarata e disser para você que tem que operar, você foi nele, tem que acreditar. Se não acredita, você tem que procurar o outro e mais tarde não chora, não pode chorar, não pode reclamar que ninguém fez nada. Então, diante de toda essa evolução, o paciente precisa ser bem esclarecido. A cirurgia, cada vez mais, nós atuamos de uma forma preventiva. A cirurgia é um ato preventivo na catarata. Na retina, o maior problema hoje ainda é a diabetes. Então, o diabetes precisa acreditar que se ele não cuidar, ele vai ficar cego em 10 anos, né? Isso é uma realidade. Não precisa ficar cego para dizer depois que o médico tinha razão. Acredite, você tem diabetes, se sua diabetes não estiver controlada, o seu endócrino tem a obrigação de manter a sua hemoglobina glicada baixa, a sua glicose baixa, e você tem que ter a responsabilidade de manter isso, e você tem que gostar de você mesmo, né? Essa é a orientação que a gente passa. Então, se você não gosta de você, não tem jeito, e mais tarde a sua família também vai sofrer, porque vai ter mais um cego na família. Isso daí é muito difícil de se tratar a cegueira. A prevenção é mais fácil. Então, não adianta ter toda essa evolução tecnológica se a cultura do povo, se a cultura do médico, de todos os pessoal que participam não respeite que a realidade é uma só. Não cuidando, vai ficar cego, né? Então, tem que se cuidar. Várias doenças que pode provocar cegueira, ela é prevenível. Então, o recado que a gente passa, com toda a evolução tecnológica, não adianta se o médico, se o paciente e os agregados não tiverem a noção de prevenção. A prevenção ainda é muito mais barata e muito mais agradável, o resultado muito, vamos dizer assim, satisfatório. Estamos aqui com o professor Mário Simoneto, né? E vamos aproveitar aqui toda a sabedoria, toda a experiência que ele tem para falar um pouquinho dos avanços, né, no tratamento das doenças arteriais. Professor, eu queria saber do senhor, né? O senhor vem acompanhando já há algum tempo, pela experiência que tem, todo o avanço, né, no tratamento, nessa evolução tecnológica para o tratamento das doenças arteriais. Um pouquinho que o senhor pode dizer para a gente de como eram, né, há 20, alguns anos atrás, para agora. Como é que evoluiu isso? Um bocadinho da história da cirurgia vascular. A cirurgia vascular é uma especialidade relativamente recente. É uma especialidade que começou um avanço, começou realmente a ser mais efetuada por volta final da década dos anos 50, começo dos anos 60. Isso em medicina é recente, é pouco tempo. Naquele tempo, e eu também aí comecei mais ou menos nessa época, um bocadinho mais tarde, estou aí com 41 anos de formado. Então, naquela época, o tratamento das doenças arteriais, dos aneurismos, da arteriosclerose, das obstruções arteriais, dos infartos do miocárdio, dos acidentes vasculares, dos famosos derrames, era feito sempre de uma maneira cirúrgica. Então eram cirurgias demoradas, uma cirurgia de aneurisma de aorta abdominal demorava naquela época por volta de 6, 7 horas. Uma cirurgia de aneurisma de tórax demorava 8, 10 horas.
tinham locais, comprometimentos de vasos cerebrais, nós não tínhamos acesso, então o paciente acabava morrendo. E eram cirurgias traumáticas, cirurgias trabalhosas, que exigiam do paciente e do serviço de saúde internações prolongadas, gastos também bastante altos, quantidade de sangue, um índice de mortalidade bastante grande, etc. Isso dos primórdios da cirurgia vascular. A coisa foi evoluindo com novos equipamentos, com novos materiais cirúrgicos, com novas próteses, etc. O grande avanço nesse tratamento todo se iniciou no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o que nós chamamos de cirurgia endovascular. O que é uma cirurgia endovascular? É uma cirurgia feita com agressão mínima ao paciente. São cirurgias realizadas com pequenas incisões ou até mesmo só por punção, só por colocação de uma agulha, de um catéter e etc. Esse foi um grande avanço. Isso trouxe a possibilidade de tratamento de patologias que antes não existia tratamento, trouxe a queda muito grande de mortalidade. Então, os pacientes hoje, nós operamos pacientes com aneurisma com 90 anos de idade. O paciente opera hoje de tarde e vai embora amanhã de manhã do hospital, não toma sangue, quer dizer, isso é um avanço muito grande. Tratamento de carótida, tratamento de aneurismas cerebrais com embolização. Então, quer dizer, existe uma gama enorme de tratamentos endovasculares que propiciou a queda de mortalidade, propiciou a facilidade de tratamento. Como é que isso foi possível? Com o desenvolvimento tecnológico, tanto dos equipamentos, dos aparelhos de hemodinâmica, dos aparelhos de raio-x, das ressonâncias, das tomografias, tanto quanto a evolução do material cirúrgico, das pinças, das punções e das endopróteses, dos estentes. O estente nada mais é do que uma molinha que se coloca dentro da artéria. Então se evita uma cirurgia cardíaca, se evita uma cirurgia de carótida, enfim, se evita que se faça uma incisão abdominal enorme. Se novamente eu for convidado aqui, a gente poderia até trazer algumas imagens, demonstrar mais claramente como é que são esses procedimentos. Mas é uma coisa que houve um avanço muito grande. Legal, professor, porque pelo que você está contando, né, então, apesar da cirurgia vascular, né, da especialidade ser uma especialidade recente na medicina, a evolução tecnológica que a especialidade sofreu mudou o padrão, né, o parâmetro da especialidade também muito rápido. Há um tempo atrás, então, o senhor pegou essa época, para se operar uma artéria, dependendo do acesso da artéria, né, profundo, tinha que colocar o paciente no centro cirúrgico, abrir o abdômen, o local onde ia ser tratada a artéria, e chegar até o acesso da artéria era uma cirurgia agressiva, não é? Com risco para o paciente, grande, e não sabia exatamente como é que isso ia evoluir, né, o paciente. O tempo foi passando, a técnica foi mudando, foi ficando menos agressiva. Hoje é possível, então, tratar uma doença arterial sem um corte, né, apenas com uma punção dentro do vaso. O paciente sofre menos agressão e, portanto, a sua recuperação é mais rápida e acredito também que os resultados acabam sendo melhores. E é muito legal aproveitar o seu conhecimento aqui, porque o senhor acabou pegando toda essa evolução, né, da história dessa evolução tecnológica das cirurgias arteriais. E isso me remete a algum outro pensamento aqui agora, que eu queria perguntar para o senhor o seguinte: aonde que vai parar o cirurgião vascular, né? Porque hoje o indivíduo sai da faculdade, entra numa residência de cirurgia, depois ele quer cirurgia vascular,
E evidentemente ele não tem mais que praticar as cirurgias que o senhor praticava no passado. Onde o senhor vê que vai caminhar a cirurgia vascular? Para onde que isso vai levar? Essa tecnologia toda vai levar? O médico vai deixar de ser cirurgião? Essa é uma colocação muito interessante. A respeito da evolução da cirurgia, quer dizer, toda a medicina evoluiu, todas as áreas, o mundo evoluiu, a televisão evoluiu, enfim, nós estamos num avanço tecnológico muito rápido, que só vai trazendo benefício para os pacientes, para a população, tanto que hoje a expectativa de vida é muito maior do que em outros tempos. Quanto a acabar o cirurgião, você é um cirurgião também. Então, eu acho que o médico, ele é um bom médico, ele é um bom cirurgião, não porque ele faz bem a cirurgia, não porque ele atua. Ele é um bom cirurgião quando ele souber resolver as complicações. Então, não adianta eu querer fazer um aneurisma por endovascular se eu não souber operar o aneurisma. Porque, embora seja um tratamento relativamente seguro, mas em uma porcentagem dos casos, você tem que reverter o tratamento. É a mesma coisa na cirurgia geral, na gastro, onde você faz hoje uma vesícula por laparoscopia. Mas muitas vezes você não consegue, você tem que abrir o paciente. Então, o bom médico é aquele que aprende o tradicional e tem uma evolução para o atual. Então, o meu conselho para os médicos que estão se formando é que não façam uma super especialização. Ele tem que caminhar a trilha normal. Quer dizer, ele tem que aprender a operar, ele tem que, pelo menos, treinar o experimental em porco, em cachorro, sei lá o quê, mas ele tem que ter a técnica cirúrgica apurada para poder resolver as complicações. Então, essa é uma questão filosófica muito importante para os médicos que estão em formação hoje. O professor Mário Simoneto, então, nunca deixa de ensinar a gente, né? Continua professor como sempre. Então, ele ensina para a gente, né, que o médico, o bom médico, é aquele que consegue resolver as complicações do seu doente. E para isso ele tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, todos na sua mão, né? É uma visão holística do paciente. É isso que vai deixar você um bom médico. Você vai conseguir tratar o teu paciente, e se você não conseguir tratar por aqui, você tem que ter um outro caminho para seguir, né? Isso é muito importante e muito interessante que ele disse para a gente aqui. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, professor, em relação a essa questão das cirurgias endovasculares, né? Para exemplificar um pouco mais fácil aqui, um aneurisma de aorta abdominal, uma dilatação anormal, né, de um segmento desse vaso. Antigamente, então, o senhor tinha que cortar o vaso, tirar esse segmento e depois unir novamente, né? E hoje em dia, pelo que o senhor me falou, não. O senhor coloca um catéter por dentro do vaso e joga um stent, que é uma prótese lá dentro, que vai acabar resolvendo o problema. É isso mesmo? E qual é a recuperação hoje em relação ao passado? É realmente isso. O que você faz, quando você opera, faz uma cirurgia aberta, você abre o aneurisma, você retira o aneurisma e substitui essa porção por uma prótese. Uma prótese é um cano de um tecido especial de dacron e que é colocado. Na cirurgia endovascular, nós não retiramos o aneurisma continua. Tá? Nós simplesmente fazemos uma nova luz, nós colocamos através de um catéter essa prótese de dacron que vai de uma ponta a outra ao aneurisma. Então ele fica excluído da circulação sem o risco de rotura que levaria à morte do paciente. É exatamente isso. Legal. Então, sempre que nós temos uma patologia que dilata a artéria, nós usamos os stents revestidos ou as endopróteses, fazendo uma nova luz. Sempre que nós temos uma patologia
que estreita a luz do vaso, nós colocamos um balão que dilata esse vaso e um stent, que é uma armação de ferro que evita que ela vá estreitar novamente. Quando nós temos alguns aneurismas cerebrais, onde não é possível colocar essa endoprótese, aneurismas de artérias viscerais, de esplênica, tal, nós fazemos a embolização. Nós colocamos molas, são aneurismas pequenos, e nós colocamos molas dentro do aneurisma, evitando que se vá para uma craniotomia, que abra a cabeça, etc. A segunda parte da sua pergunta é que a recuperação é rapidíssima. Nos outros tempos, esse paciente que era submetido à cirurgia de aneurisma ia para o hospital, era operado, ficava na UTI 2, 3 dias, permanecia internado por 5, 6 dias e tinha uma recuperação na sua casa de 1 a 2 meses. Então ele só voltava à sua capacidade laborativa no mínimo com 30 dias de afastamento. Hoje, com a endoprótese, aquilo que te falei, a gente interna um paciente com 85 anos hoje à tarde, faz o tratamento do aneurisma, ele vai para a UTI por questão de segurança, na manhã seguinte vai embora para casa andando, podendo trabalhar, etc. Legal, queria agradecer a presença do professor Mário Simoneto aqui, sempre ensinando a gente, né? Ele tem esse ar didático que parece que deixa tudo muito fácil, né? Mas a gente sempre consegue absorver alguma informação a mais do grande professor Mário Simoneto. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito, Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.